já falou isso aqui, a gente precisa estabelecer vínculo. Estabelecer vínculo é um processo, a gente precisa acreditar naquela família e estar próxima dela, tá? Então não adianta vê-la dentro do espaço do abrigo uma vez por mês, né? Às vezes elas não vêm, a gente tem que estar lá, né? Para isso vocês precisam de tempo, depois vocês falem lá com os gestores de vocês, tá? Estou arrumando problema. A relação tem que ser horizontal. Eu não posso me achar superior à família, tá? Claro que a gente tem um lugar diferenciado, que é um lugar do profissional, né? Mas esse lugar não me faz melhor do que a família. E isso, meus conceitos também, e o meu valor, né, e minha concepção de mundo também não é melhor do que a concepção de mundo da família. Então, a gente precisa estar numa relação horizontal. A gente precisa investir também na relação da criança ou do adolescente com a família. Como é que está isso na prática de vocês? O que é investir nessa relação? Porque se a gente quer que elas voltem para casa, a gente não pode esquecer que durante o momento que ela está abrigada, ela tem que ter mais contato com aquela mãe, com aquele pai, com aquele avô, com aquele padrinho, seja lá qual for a família dele. Então, em alguns momentos, a gente precisa, por exemplo, flexibilizar o horário de visita. Eu sei que isso, muitas vezes, para a rotina do abrigo, é como um complicador. Agora, a gente fala assim, a família nunca vem visitar. Tá, mas será que se a gente coloca as visitas numa quarta-feira à tarde, ela trabalha? E aí, se ela também falta, ela perde emprego, aí que ela não vai ter o seu filho de volta mesmo? Como é que é essa flexibilização dos horários de visita? Tem sido assim? Tem sido? Ok. Porque tem alguns lugares que não faz isso, né? Parece estranho, mas tem. Quais as diferentes formas de contato? Uma criança, por exemplo, quando chega no abrigo e que sente muita falta da mãe, tem formas de vocês fazerem com que ela entre sempre em contato? Um telefone, escreve uma carta, um bilhete, né? Agora todo mundo tem, né? Mesmo famílias mais pobres têm um smartphonezinho, né? Será que a gente pode fazer um Skype de vez em quando com a família? Ensinar a família como é que se coloca um Skype num celular e poder conversar. São estratégias de aproximação, de continuidade da relação criança-família, né? Atividades em conjunto. Não sei se você já tem isso, alguma atividade que você possa incluir a família dentro. Isso colocado no próprio plano político-pedagógico. Então, o brincar com a criança. Hoje a gente vai fazer uma atividade pedagógica e a mãe vem para brincar junto, para construir junto. Então, isso tudo são metodologias de aproximação dentro do próprio espaço-abrigo. E a família como participante. A gente já sabe que tem muito assembleia hoje, principalmente com os adolescentes nos abrigos, não é? A gente inclui as famílias nessas assembleias? Não seria interessante a gente incluir essas famílias? São estratégias de aproximação também delas com o espaço que ela está. Contribuir com a dinâmica local. Eu me lembro de um abrigo que há muitos anos atrás ela já fazia isso, não como uma forma de... Né? Então, assim, hoje a mãe do fulano vai ser a pessoa que vem aqui e vai ensinar, sei lá, ela é muito boa, a gente pega a competência dela, ela é muito boa cozinheira. Então, ela vem fazer uma oficina de cozinha aqui, de culinária. Então, ela vai se sentindo participante. Como corresponsável também com a criança. Muitas vezes a gente fala assim, ela está no abrigo, então sou eu que... Abrigo que é responsável para levar no médico, na escola, em tudo. Será que não é hora de chamar a mãe para estar junto, levando junto ao médico? Afinal, não deixou de ser filho por causa disso. Né? Na escola, quando tem uma questão na escola, né, que a criança abrigada, que já tem um estigma ali colocado, por que o educador, o psicólogo, assistente social não vai junto com a mãe? Então, são construções. Pode passar? E aí, na metodologia, o plano de atendimento familiar é construído junto com a família, certo? Certo? É a família, porque a gente faz um plano para a família. Você gostaria que tivesse um plano para você que você não tivesse sido convidado? Nem um pouco, né? E aí tem alguns lugares que faz uma coisa bem bacana, que a família assina junto o plano. Né? Ou seja, quando a gente assina, a gente se responsabiliza. Tá? Então, as entrevistas
porque às vezes muitos abrigos ficam apenas nas entrevistas, ou seja, eles vindo até nós. Entrevista, muitas vezes, pode ser até em outros locais também, no local da família. A visita domiciliar, que para mim é a maior ferramenta de trabalho com família, não tem como. Né? A gente precisa sair do ar-condicionado e enfrentar o calor, né? Das ruas, dos becos, das favelas, né? E sentar nos... Eu me lembro de uma assistente social que trabalhou com a gente, que era também da prefeitura, e ela, assim, não ia muito fazer visita domiciliar. Quando chegou lá, ela tinha que fazer visita domiciliar. Ela disse, olha, eu aprendi a ser assistente social sentando no sofá cheio de xixi da família. Foi ali que eu aprendi a ser assistente social. Então, é importante isso. O grupo com famílias, a gente sempre trabalha muito com grupos de família, porque é uma vivência minha que pode ajudar a Isabel. Eu já tive esse problema. Quando meu filho entrou aqui, eu também queria quebrar a cara do educador, do psicólogo, mas aí eu vi que ele estava ali para me ajudar. Então, um falando com o outro, de igual para igual. Né? Então, grupos de famílias é muito interessante. As visitas institucionais para fazer rede, alguém falou que o maior problema é rede, não foi? Que falaram aqui. Né? Então, como é que se constrói e se testa essa rede também? E os encaminhamentos com acompanhamentos, a tal da referência e contra-referência. Para cuidar de quem cuida, aí já na perspectiva do profissional, a gente precisa muito ter estudo de casos. A capacitação profissional vocês estão tendo, eu acho que vocês buscam isso, e reunião de equipe. O que é estudo de caso? Muitas vezes é estudo de caso com a equipe. Muitas vezes a gente não está olhando para aquele caso e não está conseguindo ver saída. É o que a gente chama de intervisão, que é um estudo onde todas as pessoas da equipe podem nos ajudar a ver algumas e dar sugestões para o nosso caso. Porque às vezes, nós estamos... Não tem isso de neutralidade, gente. A gente está o tempo todo afetando e sendo afetado pelas famílias. Né? Então, muitas vezes, o caso não está andando, mas nós é que estamos misturados naquele caso. Então, o estudo de caso é fundamental também para que caminhe. Pode passar? Está terminando, está terminando. Bem, então, a gente tem 3 momentos da reintegração familiar, que a gente não pode esquecer, que é a pré-reintegração, a reintegração propriamente dita e a pós-reintegração. Pode passar? E, muitas vezes, na pré-reintegração, o que a gente precisa? A gente tem que entender qual é o motivo do acolhimento. Né? O que fez aquela criança ir para lá? O que fez com que aquela família perdesse provisoriamente o poder familiar dela? Né? O tempo de acolhimento. Será que é uma criança que já está lá desde 8 meses de idade e hoje está com 17 anos e 11 meses sem saber o que vai fazer da vida? Né? Aonde é que a gente falhou nisso? Né? Claro que quanto menor o tempo, mais fácil vai ser a reintegração. Que idade que ocorreu essa separação? Era bebê? Já era na adolescência? Né? Na adolescência, que histórias ele traz dessa relação com essa família? Né? Que vai influenciar na reintegração ou não? Quais são as situações dos vínculos familiares? São vínculos fortes, apesar de estar no abrigo? São vínculos rompidos ou fragilizados? Então, a gente precisa pensar nisso, porque o SUAS fala que acolhimento é quando os vínculos estão rompidos. Vínculos geográficos, eu diria. Né? Porque, muitas vezes, a criança está dentro, mas tem um vínculo, um amor. Eu me lembro um abrigo aqui em Resende, né, no Rio de Janeiro, que tinha uma história do menino que ele falava assim, tia, me leva para minha casa, porque lá é minha vida, meu mundo, meu tudo. Olha que gracinha, né? E não dá para ouvir isso e dizer assim, as crianças não querem ir para suas casas, porque todo mundo quer ter vínculo, todo mundo quer estar em casa. E aí a gente vai trabalhando essas questões e no momento que a gente já percebe que a família está começando a se modificar, se organizar para receber de volta a sua criança, é o tempo da reintegração. E aí a gente tem que pensar, de quem partiu o desejo de reintegrar? Né? Bom que seja de ambos, da criança e da família. Né? Foi a mãe, foi a avó, quem é que quis reintegrar? Qual é o discurso e o movimento? Porque muitas vezes fala assim, eu não quero, eu quero o meu filho sim de volta, mas não faz nenhum movimento para isso. Né? Não, a gente encaminha e não vai, muitas vezes não vai também, e a gente tem que entender porque são maltratados, são, como dizem os adolescentes, esculachados nos locais. Né? E, às vezes, a gente precisa mesmo, naquele primeiro momento, pegar na mão e ir junto, porque senão não vai.
porque tem medo, não sabe escrever, e aí como é que fica? E aí depois, lembra daquele gráfico? O apoio vai ser muito grande. À medida que ela vai ter a competência, e ela vai vendo que ela pode, a gente vai largando. Tá? A criança, qual é o discurso e o movimento da criança mesmo também? Né? Ela diz que não quer voltar para casa, mas quando a mãe chega, ela sai correndo para casa. Porque, às vezes, a criança também fica num dilema de lealdade. Né? A tia é tão boazinha comigo, como é que eu vou abandoná-la? Né? E muitas tias também não querem abandonar seus filhos, olha que ato falho, suas crianças, né? As crianças do abrigo. E aí vem um vínculo equipe com a criança com abrigo, né? Então, um vínculo terrível com a família e forte com a criança não é estratégico. Os suportes socioeconômicos, a família hoje tem a possibilidade de ter a sua criança de volta, por mais que o Estatuto diga que pobreza não é questão para acolhimento, a gente vê ainda isso acontecendo. Né? E a aproximação gradual, que vai um dia, volta no mesmo dia, e a gente conversa com a família como é que foi. Né? Vai um final de semana, conversa com a família, conversa com a criança como é que foi, até que ela vai e fica. Né? E aí vem, eu acho que o trabalho maior, que é a pós-reintegração. Porque muitas vezes a gente larga lá na família, pronto, ufa, -1, agora vamos lá, fila, anda. Né? E aí a gente precisa acompanhar durante um tempo. Né? E aí eu particularmente, por mais que na Política Nacional de Assistência Social diz que isso é uma função do CREAS, eu acho que por algum tempo seria muito bom que essa família pudesse ser acompanhada pelo profissional de abrigo. Né? E aí eu já sei que eu vou... O melhor ainda, o melhor dos mundos, né, seria o seguinte, eu já sei que daqui a 2 meses eu estou nesse processo de separação, desligamento gradual do abrigo e aproximação da família. Então, eu já sei. Então, a partir daquele momento que eu já sei, eu introduzo o profissional, né, ou a dupla do CREAS para ir atendendo e também vinculando. À medida que eu vou passando para ela, eu vou retirando... Né? E aí deixo o acompanhamento para o pessoal do CREAS. Mas, durante um tempo, tem que ser também uma passagem gradativa, porque essas famílias elas sofrem de desvinculação. Né? E se a gente também é mais um a desvincular-se, pode ser que todo o nosso trabalho vá por água abaixo. Então, é um processo muito bem feito.